vamos ler aqui apenas o verso de número 32. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos elevar a Deus com a sua palavra de oração. Senhor, aqui está, Senhor Deus, alguma porção da tua palavra que nós temos neste momento. Essa porção da sua palavra tem muito a nos ensinar, Senhor Deus. Assim como toda palavra, Senhor Deus, que vem da sua boca, que desce do trono de Deus, ela é apta para nos ensinar, para nos redarguir, para nos instruir no caminho do Senhor. Neste momento, Pai, nós queremos abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para ouvir a sua voz, Senhor Deus, que não seja eu aqui na frente, que eu apenas seja um instrumento usado pelo Senhor, mas que a tua palavra, Senhor Deus, venha falar ao coração do meu irmão, da minha irmã nesta noite, que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Pai amado, cheios da tua graça, da presença do teu Santo Espírito e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deixa sentar, fique à vontade. Glória a Deus. Como o pastor já estava falando, nós estamos nessa caminhada de estudos a respeito desse evento que aconteceu após a ressurreição do Senhor Jesus, quando esses dois discípulos iam de retorno desesperançosos, frustrados, a caminho de Emaús. O contexto dessa história todos nós já sabemos. O pastor Walter já ministrou aqui na terça-feira anterior, antes, na primeira terça-feira, e ele já fez toda a exposição e falou para nós acerca da necessidade de nós termos uma vida próxima do Senhor Jesus, de glorificar o Senhor Jesus e de reconhecê-lo em todo o nosso caminho. Na terça-feira passada, o pastor Leandrino também já ministrou, fez todo um arrazoado, toda a exposição de todo aquele evento que antecedeu essa caminhada desses dois discípulos, e também falou a respeito da frustração desses dois discípulos. Eles voltavam para Emaús sem esperança, frustrados, porque esperavam que aquele Redentor de Israel estivesse vivo. Eles ainda não tinham seus olhos abertos para essa verdade. E hoje eu quero convidá-los, estimulá-los, quero incitá-los a meditar na palavra de Deus acerca de alguma coisa muito importante, uma coisa muito expressiva nessa nossa caminhada cristã, nessa nossa caminhada em direção a Jerusalém, não voltando para Emaús, mas nessa nossa caminhada em direção a Jerusalém celestial. Glória a Deus. Acompanhados, dirigidos, guiados pelo nosso Senhor Jesus. E essa meditação que eu quero convidá-lo a fazer comigo hoje é sobre as coisas que nós aprendemos ao longo do caminho, sobre as coisas que nós aprendemos, que são as mais expressivas ao longo do caminho, ao longo dessa nossa caminhada. E nós vamos aqui discorrer, nós vamos aqui meditar e tentar entender que às vezes, irmãos, não é tanto o destino que é importante, não é tanto o destino, mas sim as coisas que nós aprendemos sobre Deus ao longo do caminho, que nos habilita a chegar ao destino, a chegar ao lugar aonde o Senhor quer que nós estejamos. Amém? Então abra o seu coração,
né? Não olhe para o pregador aqui, porque eu sou apenas um instrumento de Deus, mas é o Espírito Santo que vai falar ao seu coração. É Ele que vai ministrar, se você der essa oportunidade. Se você reconhecer que Ele está aqui nesta noite, está do seu lado e quer abrir o seu entendimento para a sua palavra nesta noite, para a palavra de Deus. Amém? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, irmãos, é viajar. Talvez alguém já disse assim: ai, quem é que não gosta? Mas eu conheci pelo menos umas 2 pessoas que não gostavam de viajar. E quando tinha que viajar, ele tinha uma ansiedade assim, para chegar logo no destino, que se estivesse viajando de carro não queria nem fazer nenhuma parada. E hoje nós podemos ir de um lugar ao outro assim em pouco tempo. Nós podemos voar 400 quilômetros hoje em menos de 1 hora. E às vezes não dá tempo nem de fazer um lanchinho no avião. Tão rápido que é o voo, tão rápido que é a viagem. E apesar de eu começar a viajar tarde de avião, acho que minha primeira viagem de avião, a nossa primeira viagem, talvez a minha esposa também, foi na nossa lua de mel, né? Já com 28 para 29 anos, né? Foi a nossa primeira viagem de avião. E apesar de então ter começado a viajar tarde, eu aprendi a apreciar os voos. É interessante, eu não sei se você já teve essa oportunidade ou já fez isso, você sentado ali no aeroporto, aguardando seu voo, ou mesmo dentro do avião, e você olha para cada pessoa que tem ali, e você imagina assim que cada pessoa daquela tem uma história de vida. Cada pessoa daquela carrega uma bagagem ou até um fardo. Cada pessoa daquela busca alguma coisa. Eles estão indo em direção a um destino, em direção a um lugar, né? E ali certamente existem vários propósitos, vários motivos para aquelas viagens, até motivos missionários, motivos evangelísticos, né? Pessoas que estão ali para levar a palavra de Deus. Mas apesar de a viagem de avião ela ser agradável e rápida, o que eu gosto mesmo é viajar de carro. Eu gosto de dirigir, gosto de conhecer novos lugares, apreciar a natureza, apreciar todas as coisas que Deus nos mostra, tudo aquilo que nós vemos numa viagem de carro e aprendemos ao longo do caminho. E quando éramos crianças, nós não tínhamos muito, condições de viajar. Os meus pais, pelo menos, não tinham tantas condições de viajar, vocês não podiam comprar nenhuma passagem de ônibus, nem que fosse para ir na casa de um parente. Mas eu me lembro de algumas viagens, quando adolescente já, que tive a oportunidade de fazer viagens curtas aqui para o litoral do Paraná, Morretes, do Rio, ali, em Morretes, Antonina, e algumas viagens até poucas, a trabalho. E foram viagens assim que nós tivemos condições de aprender alguma coisa com aquela viagem, Até aquela viagem tipo farofeiro, não sei se alguém gosta aqui de repente parar no caminho e comer uma farofa, fazer um lanche. Se você não fez, você não sabe o que está acontecendo. É bom, é gostoso, Mas, com muita dificuldade, nós conseguíamos, eventualmente, aí era um lugar próximo, E as condições eram tão escassas que a gente não tinha, nem podia pensar em almoçar, num restaurante, ou mesmo fazer um lanche numa lanchonete. Então a gente tinha que levar o lanche da gente, levar a farofa da gente, Mas, irmãos, apesar dessas dificuldades, eu lembro que a gente ficava animado com a viagem, a gente ficava animado com o destino, porque era uma coisa tão rara de acontecer e a gente não sabia o que ia encontrar. Então a gente ficava feliz por ter
de viajar, de fazer, né, de sair então daquela rotina. Né? Mas tempos mais tarde, eu aprendi que a alegria da viagem, ela não estava no destino, mas ela estava no que a gente via e no que a gente aprendia ao longo do caminho. E nessa era agitada que nós vivemos, nós podemos certamente chegar a um lugar mais rápido até do que os nossos pais podiam fazer. Mas nós perdemos a opulência, nós perdemos a beleza daquelas coisas que nós aprendíamos no caminho. Aquele senso de família, sabe? Família viajando no carro, né? Aquela ligação que nós experimentávamos quando era criança, mesmo que fosse para brigar pelo lugar um do outro, né? Minha esposa sempre narra, sempre conta a história que o pai dela colocava, eram 3 filhos, né? 3 irmãos, eram 3 irmãos, o pai dela colocava eles no Fusca, naquela partezinha de trás do Fusca, que chamavam até de chiqueirinha, né? Mas não tinha essa obrigatoriedade hoje, que tem hoje, né, de usar cinto, de colocar cadeirinha para a criança. Então as crianças iam, pastor Valdir, naquele chiqueirinho do Fusca e brincavam, faziam bagunça, certamente chegaram até a fazer com que o carro desligasse, me dar uma bronca. Mas são experiências, são situações que nós vamos adquirindo e nós vamos vivendo, né, ao longo do caminho. As nossas viagens que a gente fazia, por exemplo, excursão de ônibus, que ali a gente cantava, não ficava todo mundo preso no celular, a gente cantava, conversava com o outro, formavam ali novos grupos, né? Fazíamos novos amigos. A gente aproveitava efetivamente as coisas que nós vimos e aprendíamos, né, tudo aquilo que acontecia ao longo do caminho. Irmãos, nós temos um Deus que é o Deus do estágio da vida ao longo do caminho. Oramos pelos destinos, oramos por onde nós queremos chegar, onde nós queremos chegar, mas nós temos que entender que nós temos coisas para aprender sobre o nosso Deus, que são as mais significativas. Muitas vezes nós oramos, Senhor, se apresse a me levar até aquele lugar que o Senhor me mostrou, até aquele lugar que o Senhor me predestinou a ir. Mas sabe, o Senhor vai te levar para um caminho mais longo, vai te fazer dar voltas e aprender coisas como paciência, a ter fé, a ter calma, a orar por si mesmo e a enfrentar as dificuldades como um bom soldado. Aliás, Deus me mostrou nessa caminhada que quando nós passamos por situações muito difíceis, lutas intensas, é porque você é um bom soldado, porque Deus só confia e só permite as piores batalhas para os seus melhores soldados. E quando você realmente chegar ao destino, quando você realmente chegar àquele lugar que você quer ir, nessa nossa caminhada, como o céu, por exemplo, nessa nossa caminhada em direção ao céu, por mais maravilhoso que vai ser a gente passar por aqueles portões celestiais, andar nas ruas, naquelas ruas de ouro, encontrar ali os apóstolos, os profetas, os santos de antigamente, e discutir sobre os mistérios escondidos, desvendar as dimensões da sabedoria, tudo isso, certamente nós vamos conversar, nós vamos falar sobre as coisas que nós aprendemos ao longo do caminho. Então, muito daquilo que nós oramos na vida, buscando pelo destino, orando pelo destino, talvez não seja o mais importante, mas certamente as coisas que Deus quer nos ensinar, quer nos mostrar, quer nos preparar e nos capacitar ao longo dessa nossa caminhada.
Amém? Talvez seja como Raquel e Jacó no caminho de Efrata. A Bíblia fala que quando eles estavam quase lá, Raquel entrou em trabalho de parto, foi para trás da carroça e deu à luz ao seu filho, o chamou de Benoni e morreu, e faleceu. Jacó foi, olhou o seu filho, foi para detrás da carroça também, pegou o seu filho e mudou o seu nome, o chamou de Benjamim, lhe deu esse novo nome. E nós vemos assim na palavra de Deus que a maioria dos reis de Israel vieram da tribo de Benjamim. Porque talvez não fosse tanto o fato deles terem que chegar ao seu destino, deles terem que chegar até Efrata, mas eram as coisas que aconteceram ao longo do caminho. Nós vemos na história dos filhos de Israel, Moisés começou a falar aos filhos de Israel a respeito da terra prometida, e eles partiram para uma terra que nunca tinham visto. E Moisés disse: sigam-me, e eu os levarei até lá, e vocês vão habitar numa terra que mana leite e mel, onde os cachos de uvas são tão grandes como rochas. Vocês não serão mais escravos, não serão mais oprimidos, morarão nas suas próprias casas. Vocês não serão mais escravizados, não terão que fazer mais tijolos. Mas talvez Moisés não tivesse em mente, não tivesse assim tão claro na sua mente, que o importante não era o destino, o mais importante não era o destino. Talvez o mais importante fossem as coisas que aconteceram, que o Senhor nos mostrou, que o Senhor nos mostrou, que o Senhor nos ensinou ao longo do caminho, ao longo daquela caminhada. Veja que interessante, quando nós meditamos a respeito dessa história, dessa condução do povo de Israel em direção a essa terra maravilhosa, nós vemos que uma viagem que poderia durar de 7 a 11 dias, durou 40 anos, porque o povo desobedeceu a Deus, porque o povo não tinha muito o que aprender, porque o povo murmurou. Interessante, irmãos, que quando Deus conduz esse povo que passa, que atravessa o Mar Vermelho, e eles contemplam toda aquela maravilha daquele livramento do exército do Egito, o povo começa a fazer festa, cantar, tocar tamborim. Mas pouco tempo depois eles se esquecem disso e começam a murmurar, começam a reclamar. Tem sede, chegam até Mara, e ali tem águas amargosas que eles não conseguem e não podiam beber. E reclamam, e murmuram, e falam contra Moisés. E Deus instruiu Moisés para jogar ali um ramo e aquela água tornou-se doce. Mas o interessante é que na continuação da caminhada, nós vemos na palavra de Deus que eles chegaram até Elim. Depois de Mara, eles chegaram a Elim, e ali tinha 12 fontes de água e 70 árvores, 70 coqueiros, ou seja, 70 arbustos ali que eles poderiam descansar na sombra. Irmãos, o significado disso é interessante, é importante, porque Deus está nos ensinando, está nos mostrando que Mara significa amargura, escassez, e Elim significa abundância. E aí leva-nos a perguntar, leva-nos a pensar, a que distância está a minha abundância, da minha escassez? A que distância está?
Isso quer dizer o seguinte: se quando nós optamos por reclamar, por murmurar, nós permanecemos no lugar da escassez. Mas quando nós reconhecemos a Deus no nosso caminho, na nossa caminhada, nós somos conduzidos ao lugar da abundância. Glória a Deus, aleluia. Nós temos um Deus de propósito. Amém? E também a respeito desses dois discípulos a caminho de Emaús, meditando acerca desse evento, eles caminhavam, conversavam, dialogavam entre si, a respeito daquelas coisas que ouviram, que leram, enfim, que aprenderam, que aconteceram naquele dia, né? E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, o estranho se aproximou deles e começou a conversar com eles, começou a falar com eles, começou a mostrar o próprio Cristo desde o Antigo Testamento, expondo as Escrituras para eles. E eles seguiram conversando com aquele estranho, e quando chegaram ao destino, Jesus, que ainda não havia se revelado a eles, fez menção de seguir adiante. Mas eles o constrangeram, eles insistiram para que Jesus permanecesse e ficasse ali com eles. E na hora do partir do pão, seus olhos foram abertos. Glória a Deus. E eles conheceram, né, quem era aquele estranho, reconheceram que era o próprio Jesus. Você consegue imaginar a cena? Caminhando, frustrados, desapontados, porque aquele que era o libertador de Israel havia sido morto. Aquele que era para reinar havia sido morto. Então eles voltam para Emaús. Não tiveram sequer a paciência de esperar, porque foi naquele mesmo dia da ressurreição de Jesus que Jesus apareceu depois aos seus discípulos, aos outros discípulos, né? Esses dois também faziam parte daquela turma que estava lá com Jesus, mas não tiveram essa paciência de esperar. Talvez, às vezes, a ansiedade atrasa o nosso caminhar. Às vezes a impaciência, ela atrasa, né, essa nossa caminhada e chegar até o nosso destino. Então nós temos um Deus, nós vemos em tudo isso, né? E nós temos um Deus que ele é um Deus processual, porque ele irá contigo, ele irá comigo ao longo de todo o processo. Ele é um Deus de propósito, mas ele também é o Deus do processo. É o Deus que anda conosco. É o Deus que nos direciona, né? E enquanto você anda com Ele, Ele tem um modo muito especial de se revelar a você. Ele tem maneiras inacreditáveis enquanto você anda com Ele, enquanto você o reconhece nessa sua caminhada. Isaías disse: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se fatigarão, andarão e não desfalecerão. Amém. Isaías aqui ele celebra o lugar de espera, não o destino. Mas ele nos afirma aqui que as coisas que você aprende sobre Deus enquanto você espera, te farão subir com asas como águia, te farão correr e não se fatigar, te farão andar e não desfalecer. Amém? Glória a Deus. E quando você olhar para trás e ver de onde Ele te trouxe, e ver aonde o Senhor te levou, você vai declarar com toda certeza, né, que esse Deus que te conduziu hoje, te conduzirá todo sempre para a glória do seu nome. Você vai olhar e vai ver, né, quando você finalmente chegar lá, quando você finalmente chegar ao seu destino, você falará das coisas que você aprendeu ao longo do caminho. Para ilustrar bem, para que nós possamos compreender um pouco melhor por que as coisas que acontecem ao longo do caminho são, às vezes, as mais importantes do que o próprio destino, nós podemos meditar acerca da história de Simão Sirineu.
A Bíblia não traz muitos detalhes acerca desse Simão, apenas que ele era da cidade de Cirene. Mas há alguns estudos, ou algumas teorias, talvez, que traz uma posição bastante interessante a respeito deste homem. Diz que a cidade de Cirene, ela ficava muito distante de Jerusalém. E esse Simão, ele era um judeu africano, portanto, uma pessoa de pele negra, de pele escura. E essa comunidade judaica, eles mantinham uma sinagoga na cidade de Jerusalém e se orgulhavam daquilo. E era assim, como que uma lei, algo que pelo menos uma vez na vida cada judeu daquela comunidade tinha que fazer, é uma viagem até essa sinagoga, até o templo que eles mantinham em Jerusalém. E ele estava lá justamente na época da Páscoa, porque acontecia uma cerimônia. Ali dentro daquele templo, o sacerdote pegava um cordeiro morto pelas patas, rodava 7 vezes aquele cordeiro no altar, aquele sangue espargia sobre o altar. Depois ele pegava um esopo, uma planta chamada esopo, que é uma planta esponjosa, e bebia naquele sangue e aspergia sobre aquelas pessoas que estavam participando da cerimônia. E aquelas pessoas disputavam pelo menos uma gotinha daquele sangue, que era espargido pelo sacerdote. Mas para entrar no templo, para entrar na sinagoga e participar da cerimônia, ele tinha que estar com a veste de linho branco e não podia ter nenhuma mancha, nenhuma sujeirinha sequer naquela veste. Então você imagina a cena, Simão chegando à cidade de Jerusalém, do campo, trocou a sua roupa, porque ele tinha que entrar com a roupa branquinha, limpinha no templo. Tinha ali um sacerdote que ficava fiscalizando. Quem tivesse uma mancha qualquer, uma sujeira qualquer na roupa, não podia entrar. E aí, de repente, ele vê que aquela multidão e vai, talvez de uma forma curiosa, tentar ver o que está acontecendo ali. E nesse momento, o soldado romano o obriga a ajudar Jesus a carregar a cruz. Aquele homem ensanguentado, aquela cruz ensanguentada, talvez passou um monte de coisa pela cabeça dele. Não, eu viajei tanto tempo, esperei tanto tempo por essa oportunidade, para chegar e participar dessa cerimônia com a veste limpa. E agora eu vou ter que ajudá-lo, vai sujar todas as minhas vestes, eu não vou poder participar da cerimônia. Mas ele foi constrangido, ele foi obrigado, e ele ajuda o Senhor a carregar a cruz. Então nós podemos olhar para Simão e aprender com o seu gesto. Nós podemos olhar para Simão e aprender que Deus está perto no nosso dia a dia e que Ele tem interesse em mudar a nossa história. Ele tem interesse em mudar a nossa vida, desde que nós renunciemos a um passado de pecado e de erros e abracemos a cruz com todas as suas dores. Glória a Deus. Simão, que guardava a veste branca para receber ali naquela cerimônia na sinagoga uma gotinha do sangue, ele foi enxergado. Glória a Deus. Ele foi mergulhado no Aleluia. verdadeiro sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Por isso eu digo, irmãos, que às vezes nem sempre é o lugar onde a gente quer chegar que é o importante, mas são as coisas que nós aprendemos sobre Deus, aquilo que nós recebemos de Deus, aquele ensinamento que nós recebemos da palavra de Deus ao longo do caminho, que se torna mais importante na nossa vida, porque isso vai nos habilitar, isso vai nos capacitar para chegar até o lugar que Deus quer que nós estejamos. Aleluia.
Glória a Deus. Então, a partir da experiência de Simão Sireneu, eu faço uma pergunta para você. Você está disposto a seguir a Cristo? Você está disposto a reconhecê-lo na sua caminhada? Mesmo que você tenha que carregar uma cruz, você está disposto a seguir a Jesus pelo deserto? Ele nos convida, na sua palavra diz: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A Bíblia também fala que quando Jesus viu aquela multidão, parecia uma ovelha que não tinha pastor, mas aquela multidão seguia Jesus, aquela multidão gostava de ouvir a Jesus, aquela multidão, ela seguia o Senhor, mesmo que fosse para o deserto. Se você acha que qualquer um seguiria para o deserto, qualquer um seguiria para um lugar melhor, para um lugar gostoso, para um resort. Mas, para seguir e acompanhar alguém para o deserto, somente quem tem o poder da palavra, como Jesus tem o poder de transformar, de falar, de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida, de trazer aquela palavra que vem de encontro às nossas necessidades. Só Jesus tem isso. Por isso que é importante nós reconhecer a voz do nosso Mestre. É importante nós reconhecermos a Deus em todas as nossas experiências, em todo o nosso caminhar. Porque muitas vezes Ele está falando conosco, irmãos, Ele está nos convidando para segui-lo, e às vezes a gente fica na dúvida se é mesmo Deus falando com a gente ou se é o diabo tentando nos enganar. E por que nós ficamos nessa dúvida? Porque às vezes nós somos convidados a ir para o deserto, seja um deserto financeiro, um deserto emocional, sentimental, familiar, um trabalho que ninguém te reconhece, ninguém te dá valor. Então, por isso que às vezes a gente está sendo instigados, incitados por Deus, pela palavra de Deus, mas ficamos na dúvida, porque, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, por que eu estou nesse deserto? Então nós precisamos reconhecer a Deus nas nossas experiências, reconhecer a Deus, reconhecer o chamado de Deus na nossa vida. Amém, Jesus. Falar em experiência, quero compartilhar com vocês a experiência hoje é dia 12, então domingo anterior, domingo dia 3 de março, eu e minha esposa participamos do culto pela manhã lá na capela missionária, dia de Santa Ceia, o pastor Agostinho pregou, e algumas coisas interessantes ali Deus nos mostrou e aconteceram. No momento da ministração do louvor, nós olhávamos para o pastor Agostinho, e por umas 3 vezes, pelo menos que eu lembro, ele olhava para o teto, olhava em direção aos céus, baixava a cabeça e chorava. Mas chorava de solução. Você via assim, o corpo dele balançando de solução. E por umas 3 vezes isso aconteceu. E eu ficava assim, poxa, o que Deus está mostrando para o pastor Agostinho? O que Deus está falando com ele? Terminou a ministração do louvor, o pastor Agostinho pregou, entregou ali a palavra que Deus colocou no seu coração. E naquele dia também, irmãos, estava ali no culto uma pessoa muito conhecida nossa, principalmente da minha mãe, chamava-se Fabiana da Silva, uma serva de Deus. Eu ainda, quando eu fui lá na frente, que o pastor chamou, porque era um culto de homenagem à minha tia Maria Costa, a pastora Maria Costa, que
se aposentou dos trabalhos depois de 46 anos trabalhando na obra. E quando eu estava lá na frente, eu olhei assim, conheci, vi essa moça ali, a Fabiana, cumprimentei, e ela estava também emocionada, uma lágrima corria do seu rosto. Irmãos, ali nós participamos, terminou o culto e fomos embora. No dia seguinte eu fui surpreendido com a notícia compartilhada até pelo pastor Moisés Brito, do falecimento da Fabiana. E como minha mãe conhecia muito bem ela, eu liguei para minha mãe para saber o que tinha acontecido. Procede essa notícia? É verdade isso? É verdade. Aconteceu o seguinte: eles saíram do culto, terminou ali o culto, saíram da igreja. O pastor Josimir, como sempre, deixou todas elas, deixa cada um, faz uma via sacra, né, como se diz, deixou ela em casa. E de noite ela ficou de voltar para o culto, e ela não voltou. Ela sempre era a primeira a chegar, e não aparecia, não chegava. Aí minha mãe narrando que ligavam para ela mandava mensagem, ela não respondia. O pastor resolveu terminar o culto um pouco mais cedo e passaram lá na casa dela. Ninguém atendia, conseguiram conversar com algum parente, porque ela morava sozinha, né? Conseguiram conversar com algum parente de criação também, que ela era uma filha adotiva, né? Ela era adotada, os pais biológicos que faleceram quando ela era criança ainda. Conseguiram abrir a casa e encontraram ela já falecida, já morta, já sem vida, deitada sobre a cama. E ali, irmãos, a gente começa a imaginar como Deus fala com a gente. Eu não sei se era exatamente isso que Deus estava mostrando para o pastor Agostinho, mas a importância de nós reconhecermos nas nossas experiências com Deus, reconhecer a voz de Deus, reconhecer que o nosso Deus está conosco em toda a nossa caminhada. Ela participou da Santa Ceia naquele dia, era uma pessoa que louvava a Deus, glorificava a Deus, né? Ministrava o louvor, e naquele dia foi chamada pelo Pai. Então, é muito importante que nós tenhamos os nossos olhos abertos para o que Deus quer falar na nossa caminhada, para o que Deus quer nos mostrar, quer nos ensinar na nossa caminhada. Aqueles dois discípulos, eles tiveram os olhos abertos quando Jesus partiu o pão, e eles participaram, cearam ali com o Senhor Jesus. Isso é muito importante, muito significativo também, irmãos, porque lá no Evangelho de Mateus, quando fala que Jesus multiplicou os pães, né? Ele tomou aqueles pães, elevou, agradeceu, deu graças, partiu aqueles pães e deu aos discípulos para que eles distribuíssem àquela população, aquelas pessoas famintas. E isso nos ensina que nós reconhecemos a Cristo, nós reconhecemos o nosso Senhor e Salvador quando nós partimos o pão. E por extensão, isso também nos ensina, irmão, que quando nós deixamos de participar da ceia do Senhor por algum motivo de engano, né? Alguma coisa, alguém que diz que você não pode participar, você não pode participar da ceia, você não pode participar do partir do pão, porque você está em pecado. Isso é engano do diabo, porque você está deixando de reconhecer a palavra de Deus que diz: no sangue de Jesus Cristo me justifica, o sangue de Jesus Cristo me redime e me livra de todos os meus pecados. Então é muito significativo essas coisas que nós aprendemos sobre a palavra de Deus, sobre o próprio Deus ao longo da nossa caminhada. Reconhecer ao Senhor Jesus ao longo da nossa caminhada.
Se coloque em pé em nome de